de Cristo nos posiciona diante de Deus, de maneira que agora, não mais como criaturas, mas como filhos, nós pertencemos à família de Deus. Somos novas criaturas. E como novas criaturas, Deus requer de nós novas práticas. Então hoje eu quero ler com os irmãos um texto, e esse texto ele vai nos orientar a respeito de algumas práticas, que como novas criaturas, ou, colocando uma linguagem um pouco mais fácil, o que é a obra de Cristo? Sua morte, sepultamento e ressurreição. Quais são as implicações desta obra na vida daquele que crê? Quando uma pessoa crê em Jesus, consciente de que é pecador, arrepende-se dos seus pecados e crê nele, o que Deus faz? Ou como Deus requer que esta pessoa caminhe, como que Deus requer que essa pessoa viva? E esse texto que nós vamos ler vai nos ajudar nessa direção. Esse texto eu vou dividi-lo em duas partes. Eu vou pregar uma parte hoje e a outra parte no domingo que vem. Então abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 5, continuando o texto que o nosso irmão solicitou na leitura devocional. Então, Efésios capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 17. A divisão do texto é a seguinte, eu vou ler até o versículo 17, mas vou pregar até o versículo 13 hoje. E no próximo domingo eu vou pregar o versículo 14 até o versículo 17. Todos encontraram? Você pode ficar sentado mesmo, acompanhe a leitura comigo, assentado como você está. Repetindo o texto, aos Efésios capítulo 5, versículo 1 até o 17, vou dividir esse texto em duas partes. A primeira parte eu prego hoje à noite, do versículo 1 ao versículo 13, e a segunda parte eu prego no domingo que vem, se Deus assim permitir, que é do versículo 14 até o versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia, e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então eu vou pregar até aqui hoje, mas eu vou ler até o 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, nós nos aproximamos do Teu trono, confiados não em nós mesmos, Senhor, porque se fizéssemos isso nós seríamos exterminados, porque Tu és santo, e o Senhor não se compromete com o que é pecaminoso. E nós, ó Deus, somos pecadores.
Mas o que, Senhor, traz segurança para nós é que nós podemos nos aproximar do Teu trono, ainda que sendo pecadores, mas pecadores remidos e comprados pelo precioso sangue de Jesus. E segundo a Tua palavra, então nele nós temos o livre acesso e podemos com ousadia clamar ao Senhor. Portanto, Deus de misericórdia, Deus cheio de toda graça, ó Deus, este mês temos pensado sobre a Tua palavra a respeito da obra do Teu Filho na cruz em nosso lugar. Mas, Senhor, ainda que entendamos que o pecado possua essas faces, grosseira e até mesmo sutil, quantos de nós e quantos professos filhos Teus ainda não experimentaram, ó Deus, triunfo e vitória sobre o pecado? Sejam pecados grosseiros, sejam pecados sutis. Senhor, nós queremos que o Teu Espírito nos dê forças para vencermos todos eles, de maneira, Pai, a andarmos em santidade na Tua presença. De maneira, Senhor, a termos poder e autoridade ao falarmos com as pessoas, que elas precisam de Jesus e precisam corrigir suas vidas. Mas, Deus, corrija-nos primeiro pela palavra. Que nós, ó Deus, tenhamos condições e que nesta noite o Teu Espírito aplique esta porção da palavra a nós mesmos, ao nosso coração. Para que, vendo, Senhor, a trave nos nossos olhos, possamos ajudar aqueles que têm os ciscos nos seus olhos, para que eles tirem esses ciscos e eles possam caminhar com resolução, com direção certa e glorificarem o nome do Senhor. Cada vida aqui, Senhor, é uma vida preciosa e eu não terei outra oportunidade como essa, como esse tempo. Portanto, Senhor, usa a minha vida, que eu fale a Tua palavra e que, Senhor, o Teu Espírito aplique esta palavra aos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo para uma compreensão lógica do texto, porque eu não estou forçando a interpretação do texto. Você tem o capítulo 4, olha um pouquinho aí, se os irmãos olharem aí, os irmãos vão ver uma coisa. Capítulo 4, acharam? Diz assim, olha, versículo 20. Paulo está escrevendo a crentes, e olha o que ele está dizendo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Agora olha o que ele vai dizer. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Se é que de fato tendes ouvido. O que é a ideia desse texto? E eu vou fazer a conexão com o texto que eu acabei de ler, e a obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição. É que quando uma pessoa ouve o Evangelho e crê no Evangelho, entende a sua condição e recebe Jesus, recebe o Evangelho na sua vida, a vida dessa pessoa muda. Muda no aspecto que Deus o reposiciona e o capacita agora a vencer e triunfar sobre o pecado, porque ele possui habitando nele, e todo o que crê tem habitando nele o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, agindo pela palavra, ele vai produzindo em nós as evidências e as características da nova vida que recebemos em Cristo. Mas o grande problema é que nós vivemos num tempo, e como eu mencionei, muitos crentes, ou professos crentes, cultivam certas práticas, cultivam certos hábitos, e a Bíblia então possui diversas exortações, que nós devemos abandonar essas práticas e abandonar esses hábitos, que são hábitos e práticas pecaminosas. Nos santificarmos mais, e assim então podermos viver uma vida plena, como novas criaturas, testemunhando do Evangelho do Senhor e testemunhando de Jesus com autoridade às pessoas. Então eu quero convidá-los a olhar para esse texto com essa perspectiva. Quais são os efeitos do Cristo ressurreto, da vida do Cristo ressurreto, da obra do Cristo ressurreto na vida daquele que crê? E aí o texto, até o versículo 13, eu vou dividi-lo em 4 partes, que eu vou mencioná-las para os irmãos acompanharem comigo. A primeira parte está no versículo 1 e no versículo 2. O texto diz assim, e é uma versão que todos possuem em suas mãos, podem ler aí. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos, o quê? Uma pessoa que crê em Cristo,
ele vai procurar imitar quem? Quem? Jesus Cristo, o Deus encarnado. Aí alguém vai dizer, pastor, isso é um ultraje, isso é impossível. Como uma pessoa pecadora, ainda que creia no Evangelho, que creia na mensagem do Evangelho, que crê no Cristo ressurreto, como uma pessoa assim vai viver? Como isso não é possível nos nossos dias. Muito bem. Os irmãos sabem de onde surgiu a palavra cristãos? Onde a palavra cristãos foi usada em primeiro lugar? Que lugar? Antioquia. E por que ela foi usada lá? Alguém pode me ajudar? Exatamente, o texto fala de pessoas que ouviram o Evangelho, que creram no Evangelho, viram no Evangelho Jesus, e por verem no Evangelho e entregarem suas vidas a Jesus, eles começaram a viver e a desenvolver um estilo de vida muito semelhante ao estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. E tal obra só é possível quando a pessoa ela é direcionada pelo Espírito à luz da palavra de Deus. E nós temos esses recursos. Você tem a Bíblia nas suas mãos, e naquele tempo eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, completa, em diversas versões como nós temos. Naquele tempo eles não possuíam, hoje nós temos. Nós temos então um recurso muito maior do que eles. O problema é que parece que à medida que as ondas vão se afastando do epicentro do terremoto, né? Você vai numa beira de uma lagoa, aquela água parada, você pega uma pedra e joga lá no meio do rio, ou da lagoa. Quando a pedra cai dentro da água, naquele ponto, você pode observar que começa a formar uma série de ondas, não é? E os irmãos observarem, os irmãos vão perceber que aquelas ondas bem próximas aonde a pedra caiu, elas são um pouco mais fortes, e quando elas vão se distanciando desse centro, desse epicentro, né? Desse lugar onde é o centro que a pedra caiu, as ondas vão se tornando o quê? Mais fracas. E talvez muitas pessoas vão dizer, não, pastor, quando o senhor olha para a Bíblia e o senhor vê aqueles homens lá em Antioquia sendo chamados de cristãos porque imitavam, porque seguiam a Jesus, e a vida deles eram vidas muito parecidas com a vida de Jesus. Olha, nós já estamos há quase mais de 2000 anos depois. Então, depois de 2000 anos, nós já estamos mais longe da fonte, nós estamos mais longe daquela estilo de vida primitivo da igreja. A pessoa, quando fala isso, ele está revelando ignorância. Porque a palavra não mudou, o Espírito não mudou. O que mudou foi o povo e foi a igreja. O professor meu no seminário sempre dizia uma frase que ele falava o seguinte: o mundo ainda está por ver as obras de Deus feitas por vidas completamente dirigidas pelo Espírito Santo. A grande verdade, irmãos, é que nós nos esquecemos da obra perfeita de Cristo, e nós só nos valemos dela de maneira utilitária. Olhamos para a obra de Cristo que Ele fez por nós, cremos nesta obra, e simplesmente parece que isso fica no passado, e nós não nos envolvemos no processo relacional com o Cristo vivo, com o Cristo que está vivo. E nesse processo de não nos envolvermos com Ele, esse envolvimento vai dando lugar à capa da religiosidade. E quando nós percebemos, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a religiosidade, em que a religiosidade já não possui mais lugar para o Cristo vivo. Somos cheios de ritos, e ainda que eles sejam importantes, temos os nossos rituais, temos os nossos ritos, mas muitas vezes isto sobrecarrega como se fossem normas e princípios que muitas vezes nós queremos colocar sobre os outros, mas nós mesmos não estamos dispostos a movê-los nem com o dedo. Estigmatizamos ou afirmamos, nós somos batistas, e somos. Mas uma característica batista é a evangelização. E onde estão os evangelizadores?
Quando você confronta com uma pessoa pecadora e sem Cristo, talvez como única oportunidade que você terá com ela na sua vida, você lhe apresenta o Evangelho. Porque se Cristo tivesse aquela oportunidade, Ele não a perderia. Ele compartilharia o Evangelho. Então a obra de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, essa obra plena, ela nos livra do pecado. Mas nas palavras do apóstolo Paulo, nós temos que desenvolver aquilo que recebemos. E ele vai dizer, desenvolver a vossa salvação. E desenvolver a vossa salvação, segundo o que Paulo está dizendo aqui, é que cada uma pessoa que crê no Evangelho, ele aprende a ser um seguidor de Jesus. Ele aprende a ser um imitador de Jesus. E ainda que este imitar Jesus Cristo denote entrega, renúncia e submissão, o que crê está disposto a fazer isto. O que crê no Evangelho, o seguidor do Cristo ressurreto, ele está tão disposto a imitar Jesus, que fazer renúncia, renunciar, submeter, entregar, são palavras que denotam isto. E nas palavras do apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, se você tem o texto, diz assim, aquele que crê nele, deve andar como ele andou. E o apóstolo Paulo, nesse texto, diz que seguir Cristo, ou imitar a Jesus Cristo, o texto diz que imitar Jesus é andar em amor. Olha o versículo 2. Ele diz assim, olha, sede imitadores como filhos amados e andai em amor. E Jesus, quando aqui esteve andando com os discípulos, ele disse assim, que o mundo nos conheceria quando? Quando nós amássemos uns aos outros. E talvez muitos leiam aquele texto sem a devida acentuação e vão dizer, está vendo? Deus disse que nós deveríamos nos amassarmos. Amássemos, né? Amassemos uns aos outros. E talvez seja isso que está acontecendo nos nossos dias. Se uma pessoa não anda segundo o nosso princípio de retidão, segundo o nosso padrão, a nossa cartilha, a nossa tendência é considerar aquele tal como fariseu e publicano. Eu me lembro quando Jesus, uma certa ocasião, com seus discípulos, lá no capítulo 8, 9 de Marcos, Jesus ele está conversando com os discípulos e os discípulos encontram um homem. E esse homem não era um dos discípulos, mas que estava falando, proclamando. E então os discípulos falam assim, Senhor, olha, nós vamos falar para esse homem parar de testemunhar o teu nome. E o que Jesus falou? Não faça isto. Não façam isto. E nós muitas vezes, irmãos, com esse exclusivismo religioso, notem, religioso, que muitas vezes nos cega, coloca uma venda na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, nós não conseguimos perceber que imitar Jesus é procurar amar. Um tempo atrás eu estive presente na primeira e única vez, na verdade foram 2 vezes, foi a primeira vez que eu fui a uma reunião do Conselho Pastoral aqui, o Conselho de Pastores aqui da cidade. E naquela reunião, alguém falou, o pastor mencionou, não vou citar o nome, ele pregou, e quando ele pregou, ele falou exatamente isso. Irmãos, nós temos que amar uns aos outros, diversos pastores, diversas denominações, nós temos que nos unir, nós temos que amar uns aos outros. E então, depois que ele terminou de pregar, ele falou assim, se alguém queria falar mais alguma coisa, e eu não podia deixar passar em branco, porque para mim o que ele estava falando era metade da verdade, não era a verdade inteira. Porque amar denota falar a verdade. Quando a pessoa ama alguém, essa pessoa fala a verdade para outra pessoa. E o que eu tenho observado hoje é que talvez muitas pessoas falando, olha, eu amo aquela pessoa, mas quando vê aquela pessoa fazendo alguma coisa errada, andando num caminho errado, é melhor não falar nada. Deixa a coisa passar. E para mim, esta é uma evidência de falta de amor. Todas as vezes, meus irmãos, que Jesus encarou as pessoas, Jesus as amou. Mas Jesus jamais cerceou de dizer-lhes a verdade plena e aberta. Porque Jesus queria libertar essas pessoas do mal e do pecado. E é assim que nós devemos também fazê-lo. Nós devemos viver uma vida seguindo o Cristo ressurreto, com aquela dedicação que o texto e Paulo vai dizer, nós devemos imitá-lo andando em amor,
nos entregando, renunciando, nos dando. E, irmãos, nós temos muito mais a dar do que a receber. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão querendo mais receber do que dar. E a igreja parece que está envolvida com esse Bolsa Família evangélica. Né? Só quer receber. Só quer receber. E depois nós temos a ousadia de criticar esses projetos sociais, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na prática na nossa vida espiritual. Em Cristo, quando nós bebemos da fonte, quando nós bebemos dele, que é a fonte da água viva, nós vamos ter muito mais a dar do que a receber. Muito mais a dar do que a receber. Eu não estou falando aqui de bens materiais ou de benesses humanas. Uma palavra, o conselho, a verdade, a sabedoria, a instrução, princípios que direcionam a pessoa no caminho certo. Eu louvo a Deus pela pessoa que um dia me evangelizou e falou do evangelho para mim. Porque o dia que a pessoa falou daquele evangelho, desse evangelho para mim, Deus agiu no meu coração, a minha eternidade mudou. Porque se eu não conhecesse o evangelho e não conhecesse Jesus Cristo, a minha eternidade, se eu já tivesse partido, era para a condenação eterna. Mas quando o evangelho chegou na minha vida por uma pessoa que testemunhou do evangelho para mim, a minha eternidade foi modificada. Eu caminho neste mundo, crendo na promessa de Jesus, de que logo estarei com Ele. E quem crê tem essa esperança. Segue, imita, entrega-se, renuncia, é submisso. Eu gostaria muito de lidar com esse ponto. Na verdade, poderia ficar só nesse ponto, mas eu preciso continuar no texto. Então, a primeira evidência da obra do Cristo ressurreto na vida de uma pessoa é esta. Ele é um imitador de Jesus. Percebem o peso do texto? Você crê em Jesus? Você tem andado como Ele andou? Nós temos andado como Ele andou? Fazendo bem? Dando? Entregando? Ou será que nós estamos naquela postura, venha a mim, faça segundo a minha vontade, venha a mim o reino, tudo é para mim. E nos esquecemos que a entrega, a renúncia, a submissão fazem parte da vida do Cristo a quem devemos imitar. Mas o texto não para. Versículo 3 ao versículo 4. A pessoa que segue o Cristo ressurreto e aquele que a obra de Jesus é aplicada à vida dele, ele passa por uma experiência onde a sua, ou eu coloquei da seguinte maneira, porque é isso que eu vejo no texto. Os seus lábios são modificados, a sua língua é modificada. Os irmãos conhecem o texto lá de Tiago, quando fala sobre a nossa língua? Conhecem? A Bíblia diz assim que a nossa língua ela tem um poder para fazer o quê? Abençoar e amaldiçoar. E Tiago, quando ele vê isso, ele fala assim, olha, como que de uma mesma fonte pode proceder bênção e maldição? Lembram-se disso? Mas os nossos lábios, irmãos, eles são fontes de bênção e também podem ser fontes de maldição. A boca de muitos professos cristãos, e aqui eu vou reportar a um pensamento de um filósofo, ele diz assim, você consegue aprender muito mais em uma hora de lazer com uma pessoa do que numa vida inteira. Em outras palavras, ele está dizendo assim, quando você convive na informalidade com alguém, você consegue conhecer muito mais essa pessoa, às vezes, do que convivendo a vida inteira na formalidade. Porque os momentos da informalidade, nós usamos, nós falamos, nós conversamos, nós emitimos palavras, nós emitimos sons, e esses sons, eles não só emitem, as palavras não são emitidas ao léu da sorte. A Bíblia diz assim que a boca fala o quê? Do que está cheio o coração. E o coração do homem, sem a graça de Deus educando e transformando, ele está cheio, olha o que o texto diz. Olha do que está cheio o coração. Impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, e ele vai dizer, olha, nem sequer se nomeie entre vós como convém a... Quer dizer, estas coisas que podem habitar o coração de um homem, de um ser humano, e que a graça deve agir nele, deve trabalhar nele para purificá-lo,
estas coisas devem ser evitadas e serem mencionadas no ambiente da coletividade, da comunhão da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, uma pessoa que segue Cristo, que entende a obra de Cristo, que ouviu sobre Jesus e entregou sua vida a Ele, ele é um imitador e ele, sendo um imitador, ele vai procurar filtrar o que fala. É aquele texto bíblico, a palavra dura suscita ira. A palavra branda aplaca o furor. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra do homem sábio é remédio, mas a palavra do homem tolo só causa feridas. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que a pessoa acha, não, mas eu falo mesmo. E aí vai falar, eu tenho que falar igual a esposa de Jó, né? Jó, não Ló, Jó. Porque a esposa de Jó falava mesmo. Ela chegou para ele e falou assim, ô Jó, amaldiçoa Deus e... Ainda talvez nós temos que falar como Jó falou. Você fala como uma louca. E muitos crentes estão falando hoje como loucos. Não param para ouvir o que falam. Falam, desbocam-se a falar, mas não prestam atenção no que estão falando. Por quê? Não perceberam que quem segue o Cristo ressurreto e que imita Jesus, que imita a Deus, ele passa por uma transformação em que os seus lábios é modificado. Ou as suas palavras, elas são modificadas. Ele vai pensar no que falar, como remédio, não como doença. Irmãos, no terreno das palavras, nós temos que zelar muito do que falamos. Continuando o texto, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, gracinhas. Gracinhas aqui, aquilo olha para a pessoa e fala, zombarias. Chocarrices traz essa ideia. Coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Um coração atingido pela graça e que segue Jesus, os seus lábios começam a agradecer. No seminário, nós tínhamos nossos alunos lá, e o pastor, que era o diretor da escola até hoje, ele falava o seguinte, falta de gratidão fecha portas. Você tem observado como que as pessoas nos dias atuais são ingratas? Época de campanha política. O candidato vai, apresenta a sua plataforma eleitoreira ou política, e uma pessoa chega para ele e fala assim, olha, estou precisando de fazer uma casa, preciso construir uma casa, preciso de 50 telhas, dando um exemplo, tá? E ele fala, aquele candidato vai dar para ele 40 telhas, não dá 50, porque o dinheiro não deu, estava apertado. Faltaram quantas telhas? 10 telhas. Ele vai no outro candidato e ganha as 10 telhas e ele sai falando mal daquele que deu as 40 telhas. Quantas pessoas passaram pela nossa vida? E nós, irmãos, temos que sempre olhar para as pessoas e olhar da seguinte maneira. Todos nós temos nossos defeitos e nossas qualidades. O problema é que nós muitas vezes valorizamos mais os defeitos das pessoas do que as suas virtudes. Qual flor que não tem espinho? Nós temos nossos espinhos. O problema é que muitas vezes nós nos detemos tantos nos espinhos, nos esquecemos da beleza da flor. Nós começamos a olhar uns aos outros e temos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, os nossos argumentos, mas nós não temos aquela capacidade de lidar com o contraditório, ainda que o outro pense diferente, mas pela graça, deixar Deus agir, deixar Deus me transformar, deixar Deus me modificar, e por uma boca que abre para agradecer. Eu tenho falado para os irmãos, eu estou fazendo uma experiência aqui em Assis. Eu ando na rua, às vezes eu chego naquela faixa de pedestre, eu faço questão de parar, ainda correndo o risco de sofrer acidente, né? Porque se você para o pedestre passar, dependendo da situação, você corre de alguém bater na traseira do carro. Não é assim? Mas quando é possível, você para, a pessoa passa, pouquíssimas pessoas param para pelo menos fazer assim, ó. Muito obrigado.
E isto, irmãos, se alastra no meio de muitos crentes. Crente que não sabe agradecer. Crente que chega diante de Deus e tem um monte de pedido. Eu peço isso, eu peço aquilo outro, ainda que seja justo ou legítimo pedir, mas irmãos, comece a pensar nos motivos de gratidão que você deve ter a Deus e você vai perceber que ações de graças deveriam fazer mais parte das nossas palavras do que os nossos pedidos e as nossas petições. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. E uma pessoa que segue Jesus e que entende a obra do Cristo ressurreto, é uma pessoa que sabe usar os seus lábios. Ele entende que o seu coração, ainda que ele luta com as suas paixões, que a graça o está transformando, moldando o seu caráter, a sua personalidade, conformando a cada dia a Jesus. Mas ele sabe agradecer. Ele sabe render graças a Deus por todos os benefícios que Deus produz. Então, a obra do Cristo ressurreto evidencia-se na vida de uma pessoa quando ele imita Jesus e quando ele possui uma transformação nos seus lábios. Ele aprende a falar. Um lábio, uma palavra que sempre é cheia de ações de graças. A parte mais concentrada é agora, é o versículo 5 até o versículo 7. E aí Paulo vai tratar especificamente das paixões. Então, um homem e uma mulher, uma pessoa que entende a obra de Cristo e que ouviu a mensagem do Evangelho e segue Jesus, ele imita Deus. Ele tem um lábio, uma palavra transformada, ações de graças, ele se comporta com equilíbrio no meio das outras pessoas, mas é uma pessoa que pelo Espírito aprende a vencer e a controlar as suas paixões. Olha o versículo 5. Olha o que ele vai dizer. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, que não consegue parar, ou impuro, o que não é puro, ou avarento, que é idólatra. Nós às vezes falamos dos católicos que seguem a idolatria, mas tem muito crente idólatra. Tem muito crente que é idólatra, que é avarento, que é igual língua de formiga, né? Os irmãos entendem língua de formiga? Formiga tem língua? Eu nunca vi. É isso que muitas vezes muitos crentes são. No que tange o reino de Deus e a obra de Deus, são tão avarentos que têm para tudo, menos para serem contribuintes com o reino de Deus. E são indignos, infiéis muitas vezes. Bem, o texto ainda continua dizendo assim, olha, antes, pelo contrário, ele vai... eu estava lendo antes. Então, que a idólatra tem herança, e essas pessoas, os incontinentes, os impuros, os avarentos, eles não têm herança no reino de Cristo de Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A Bíblia está dizendo a verdade? Um crente avarento faz parte do reino de Deus? Então, não se engane, meu irmão. Não se engane, igreja. Não é porque uma pessoa nasceu como cristão, mas é um idólatra no sentido de ser uma pessoa que não se compromete com o reino de Deus, que ele vai para o céu. Ele está caminhando para o inferno, mas com a roupa de crente. É sério. Porque o que a Bíblia está dizendo é que ele não tem lugar no reino de Deus. Ele não entendeu a obra de Cristo ainda. A obra de Cristo não foi aplicada na vida dele de fato. O texto continua dizendo assim, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E filhos da desobediência, no contexto da carta aos Efésios, é uma referência, sabe a quem? Aos incrédulos. Olha só o versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora, até aqui o versículo 5, aliás. Portanto, não sejais participantes com eles. A ideia é esta. Nós podemos vencer os pecados, nós podemos vencer as paixões, nós podemos controlá-las, a incontinência, a impureza, a avareza e tantas outras coisas. Eu poderia citar o capítulo lá de Marcos, onde Jesus vai falar sobre o coração do ser humano.
Irmãos, a obra de Cristo nos possibilita isso, não é simplesmente nós cremos lá, mas aquilo não tem uma aplicação efetiva aqui. Tem! A obra não é só um fato histórico, é uma experiência relacional com o Deus vivo. É isso que o texto, eu creio que o apóstolo Paulo quer mostrar. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e isto tem implicações para a nossa vida hoje. Não é porque nós estamos distantes, a onda mais longe, que as coisas mudaram, não, a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, nossa entrega que muitas vezes não é a mesma daquele povo. Paixões controladas. Controle suas paixões pelo Espírito. Porque o Espírito está em nós para nos dar vitória contra as paixões mundanas, irmãos. Às vezes eu fico pensando assim, como que Deus é maravilhoso. Imagine se o que você está pensando aí pudesse colocar no Data Show agora. Ainda bem que não tem um Data Show que liga no cérebro, né? E projeta o que nós pensamos. Porque se tivesse, nós só sentiríamos vergonha, muitas vezes, do que pensamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude pelo Espírito a controlar nossas paixões. E por fim, talvez o maior desafio da igreja, a obra de Cristo nos ensina a nos relacionarmos corretamente com este mundo. Então ela nos faz, a obra de Cristo e o Cristo ressurreto nos faz imitadores, nos faz capazes de lidar com as nossas palavras, ações de graças. A obra de Cristo, ela nos faz, pelo Espírito, controlar as paixões, a impureza, a avareza e essas coisas que brotam no coração humano. E ela nos ensina a nos relacionarmos corretamente com este mundo que está perdido no pecado. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós passamos por isso estudando a Escritura, passamos por isso das Escrituras da Palavra, e não damos atenção para isso. O mundo que nós estamos vivendo hoje é o mundo que está fazendo assim para nós, ó, venha, venha. Eu comparo muito o mundo àquela estratégia. Quem aqui já armou arapuca? Não na beira da estrada. Eu já armei arapuca. Quando eu fui criança normal. Porque a criança hoje não é mais normal, é tudo videogame, né? Computador e internet. Mas eu armei arapuca. Como que se arma uma arapuca? Eu não vou, os irmãos sabem. Você coloca lá as madeirinhas, arma, põe uma forquilha, passa uma coisa flexível, contorna, põe um calço, apoia no chão, põe uma série de madeirinhas assim e camufla. Você tem que esconder muito bem aquela ali para quê? E enche de milhos ali, né? De comidinha para o passarinho, para a presa. Não é assim? Os mais novos aí devem estar pensando, esse pastor está ficando louco, né? Negócio de arapuca. Os mais jovens aí já armaram arapuca? Sabe o que é arapuca? Hã? Ixi, eu vou te explicar o que é arapuca. É tipo de uma armadilha, né, para pegar passarinho, essas coisas, até animais maiores. Então você arma, você esconde muito bem o gatilho, não é assim? Aí a presa vem, pé por pé. Quando ela olha para o milho, ela diz, o olho até estufa assim, né? E olha para o milho, e vai correndo para a presa, lá para a comida. E quando ela chega lá, ela pisa naquilo, a arapuca, desarma em cima. Eu creio que Satanás faz muito isso com a gente. Satanás é assim. Ele arma as arapucas dele, escondidinha. E quando um cristão que segue Cristo e que aí pela fraqueza da carne acaba se expondo ou caindo, Satanás, que armou a coisa na surdina, muito bem camuflada, é o primeiro a apontar e dizer assim: a esse aí que é o que segue o Senhor Jesus?
Porque, segundo a Bíblia, ele é aquele que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Está lá falando assim, que lá é teu filho, ó. Que lá é teu filho, que lá diz que te segue. Ele arma todas as arapucas. E muitas vezes nós, por não sabermos lidar com este mundo que nos cerca, nós somos atraídos por este mundo como se do mundo precisássemos. E entenda essa palavra precisar aqui. Nós ainda estamos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Ainda que nós estejamos vivendo aqui, e ainda que nós tenhamos e precisamos de lidar no mundo que com suas paixões e suas concupiscências, irmãos, é nosso dever, como testemunhas do Senhor Jesus, afirmarmos essas pessoas que nos cercam, este mundo vil e perdido, que a única solução para ele é Jesus. E a única solução para a igreja, que muitas vezes está mundanizada, é trazer novamente Jesus para o centro da vida. Não só da igreja, mas da vida pessoal. Ter uma vida não egoísta, mas uma vida cristocêntrica. E Paulo aqui nesse texto está dizendo assim, uma coisa que para mim chama a atenção. Olha para os irmãos verem aí o versículo 8. Como que diz o texto na Bíblia Corrigida? Alguém pode ler para mim? Paulo está dizendo da nossa condição antes de conhecermos Jesus. E a nossa condição antes de conhecermos Jesus com relação a trevas, qual é a palavra que ele usa? Éreis. E éreis não é estávamos. Para mim, novamente, há um desvio da mensagem do Evangelho aqui em muitas pregações. Muitas vezes o pregador enfatiza que o pecador está nas trevas. O apóstolo Paulo aqui, ele usa o verbo eimi, o verbo ser e estar na nossa língua, verbo ser especificamente, né, para dizer assim, porque antes de conhecermos Cristo, não é que nós estávamos nas trevas. A nossa condição é muito pior. Nós éramos trevas. A sua mente, antes de conhecer Jesus, era trevas. Seu coração e o meu era trevas. E quanto mais tempo uma pessoa vive nesse sentido, sendo trevas, a velhice, a idade vai passando, a idade vai chegando e a pessoa vai ficando encrudecida pelo pecado, e a única forma é a obra redentora e poderosa de Jesus, para libertá-lo das trevas. Fazê-lo agora não mais na condição de ser trevas, mas ser luz no Senhor. Porque é isso que o texto diz. Erais trevas, porém agora sois, e ele vai usar a palavra presente, sois luz no Senhor. E se nós somos luz no Senhor, Paulo vai dizer assim, andem como filhos da luz. Então a ideia que Paulo mostra é que a igreja deveria ser um candeeiro. E esses dias eu estava com um pensamento na minha cabeça, de fazer isso com a igreja, mas eu pensei assim, não vou fazer isso não, porque os irmãos vão achar que eu estou ficando louco. Mas eu pensei assim, fazer isso num culto de oração. Ou talvez num culto de domingo mesmo à noite, eu ia pedir para todo mundo lá para fora. Aí eu ia fazer assim, entrar uns 2, 3, apagava a luz, e cada um entrava com uma, talvez mais fácil assim, uma lanterna. Uma lanterna. E aí, essa lanterna, se ficar 2, 3, 4 aqui dentro, como é que seria a luz de 3 lanternas aqui dentro, com tudo apagado? Seria fraca. Aí eu pedi para entrando com a lanterna 2, 3, 4, até termos esse número de pessoas aqui dentro, cada um com uma lanterna. Como é que você acha que ficaria aqui, igreja? Ficaria mais iluminada, não ficaria? Por que os irmãos acham que esse Brasil, por que os irmãos acham que a nossa cidade, por que os irmãos acham que as nossas famílias muitas vezes estão como estão? Porque a luz que somos no Senhor não está mais preocupada em brilhar. Irmãos, você já observou, e jovens e adultos que estão aqui, quando você
uma pessoa que segue a Jesus, quando você chega num ambiente onde estão falando coisas erradas, você já observou como que as pessoas reagem quando você chega e eles sabem que você é crente? Hã? Param de falar, e se você continuar ali, a rodinha acaba. Diz que crente é o maior desfazedor de rodinha possível. Mas e se o crente é um crente que não é luz? Ele chega no meio da roda e ele começa. As pessoas estão falando palavrão lá, ele começa. Eu quero ser da turma, eu quero fazer parte do grupo. Porque o mundo diz que fazer parte é ser igual. E Deus diz, fazer parte não. Fazer para mudar, para transformar, é ser diferente. Santidade é isto. Só que santidade, irmãos, não nos faz populares. Ou você acha que os homens pecadores querem ouvir que são pecadores? Mas se eles não ouvirem que são pecadores, e ouvirem da graça de Deus pelo Evangelho, eles não podem ser salvos. Não pensa. Eu tenho observado isto. Parece que muitas pessoas pensam que o Evangelho tem uma face de hereditariedade. Não, mas a minha filha, o meu filho, meu sobrinho, meu tio, meu tataraneto, meu bisneto era crente. O que tem a ver se ele era? Se você não for, acabou. Não, mas o meu parente, ele foi da igreja, ele era da igreja. Eu encontro gente aqui na cidade e falo assim, mas eu era crente. Um crente meio bobo, porque se fosse crente verdadeiro, estava na igreja. Porque crente é luz. E o relacionamento que ele tem com o mundo é um relacionamento que expõe as trevas. É um relacionamento que evidencia quem ele é. É um crente que tem força moral. Muitos crentes que não estão aqui hoje, estão aí fora, fazendo coisas que não deveriam. Por quê? Lugar de crente no domingo é onde? Na igreja. A não ser que ele esteja doente, viajando ou numa situação em que ele não pode estar de fato. Como o caso de muitos irmãos que nós temos. Mas tem outros que são mundanos. Mundanos. Porque crente se reúne na igreja. Deixa eu terminar. Olha o texto. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Andar na luz é isto, bondade, justiça, verdade. Olha o versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha o versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem em oculto só se referir é vergonha. Quem está fazendo faculdade aqui, levanta uma mão, por favor. 6 meses que eu vou pegar agora. Não precisa responder não, só me faça só aí na sua mente, procure. Como é que são as conversas no ambiente de sala de aula hoje? Não, vocês quando estão reunidos na hora do recreio lá, vocês conversam sobre política. Não, santidade, Deus. Deus não tem mais lugar nesses ambientes. E o que para mim é um contrassenso, porque, biblicamente falando, a academia e a teologia poderiam andar muito bem juntas. E a teologia foi relegada a um plano muito secundário pela academia. De maneira errada. Herança da Renascença e do Iluminismo. Que trazem a ideia que tudo tem que se expor ao crivo da razão. E o mundo está secularizado. Estava conversando com o irmão, há poucos dias estava fora do Brasil. Ele esteve na Europa, e na Europa, hoje não se fala mais de Deus. O Deus da Europa hoje, sabe qual é? Dinheiro. E parece que o Brasil está indo na mesma onda. E muitas igrejas também. Você segue Cristo, meu irmão? Você é um seguidor de Cristo?
Você entende a obra do Cristo ressurreto, ela foi aplicada à sua vida, de fato e de verdade. Se ela foi, você tem que manifestar essas 4 características que esse texto mostra. Imitar a Jesus, uma vida de entrega, uma vida de submissão a Deus. Aprender a usar os seus lábios, lábios que destilam ações de graças e louvores a Deus. Pelo Espírito Santo, aprender a controlar as paixões que minam e brotam no nosso coração. E aprendermos a nos relacionarmos com este mundo sem nos sujarmos com ele. E eu termino, meus irmãos, usando o exemplo que, para mim, é um dos exemplos mais plenos do que significa ser limpo no mundo sujo. Tempo que eu morei no Mato Grosso, o rio chamado Rio Tapirapé, que era o rio que tinha na cidade, Porto Alegre do Norte, quando tinha as enchentes, ele transbordava, e como é comum com o rio que transborda, as ribanceiras, né, os lugares, fica alagado, e depois a água baixa, e quando ela baixa, geralmente tem peixe nesse lugar que abaixa. E às vezes eu estava andando, indo de Porto Alegre até Confresa, que são 36 quilômetros, às vezes andando de bicicleta, outras vezes de moto, outras vezes de carro, porque isso foi progressão. As primeiras viagens eu fiz a pé, depois eu fiz de carroça, depois de moto, e depois Deus concedeu a igreja, e a caminhonete da igreja. A igreja tinha uma caminhonete para fazer o trabalho lá. Mas sabe o que me chamava a atenção quando eu andava na beira daquele rio? Ou naquela estrada, e do lado aquele barro? A quantidade de garça que tinha. E eu fiz questão, eu nunca encontrei, ou nunca vi, eu não sei se alguém aqui já viu, garça suja. Alguém já viu? Toda vez que você vê uma garça, suas penas estão que cor? Brancas, brancas e bem brancas, alvas. Eu nunca vi uma garça suja. Alguém já viu? Talvez alguém já viu aqui? A garça só tem uma coisa que ela suja: os pés. E nós nunca podemos esquecer disto. Nós podemos ser como crentes garças. Neste mundo, nós não precisamos nos sujar com a sujeira dele. Às vezes, a lama do mundo tem a tendência de tocar os nossos pés. Mas pela graça de Deus e pela confissão dos pecados, nós podemos andar em retidão de vida, mostrando para as pessoas que, ainda que seja difícil, é possível que a obra do Cristo ressurreto seja efetiva em vidas que confiem nele e são tratadas pelo Espírito e que seguem a palavra de Deus. Essa é a minha esperança com esta igreja e com todos que estão aqui. Se você já ouviu o Evangelho, mas não entregou-se a Jesus, faça isto. Entregue a sua vida a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, existem evidências disto. Existem características dessa nova vida. E o apóstolo Paulo, nesta noite, nos deu algumas delas. E se Deus permitir, no domingo que vem, eu vou mencionar a outra parte. E os irmãos vão perceber que elas se complementam no efetivo de conhecer e aprender sobre Deus.